reticulado. No entanto, a gente não consegue obter, a partir da interpretação desse texto, muitas diretrizes para a construção desse eletrodo, e esse trabalho ele visa trazer algumas orientações, algumas simulações que foram feitas visando cobrir essa pequena lacuna. Então, esse trabalho ele apresenta os passos que levaram ao desenvolvimento de uma solução comercialmente disponível, com base em simulações computacionais e nas prescrições que nós observamos na NBR 5419, e em alguns casos também a gente trouxe alguns conceitos da IEC 62305. Então, passando agora para as considerações básicas e para os parâmetros de simulação, eu vou apresentar as considerações que nós fizemos para descrever adequadamente todos esses cenários que envolvem o solo, os eletrodos, o corpo humano, as interações entre esses elementos. Primeiro, eu queria definir o que é a área de risco. Então, de acordo com a parte 3 da NBR 5419, no item 8.2, eu estou considerando como área de risco o raio de 3 metros a partir dos condutores de descida, como está bem ilustrado aqui nas posições A, B e C dessa ilustração. Como um limite seguro para tensão de passo, a gente não encontra uma orientação tão explícita na NBR 5419, mas eu noto que na última edição da IEC 62305, o valor de 25 kV na forma de onda 10350, referente a um passo de 1 metro, ele foi apresentado, e esse valor também é um valor que frequentemente é observado na literatura. Então foi a consideração que nós tomamos como um valor seguro para a tensão de passo. A resistividade do solo é um outro parâmetro que pode impactar no resultado dessa simulação. Então, como é sabido que há uma grande variação da resistividade do solo ao longo do território nacional, a gente considerou diferentes cenários. Então, um cenário de resistividade mais baixa, como 200 ohms-metro, um cenário de resistividade tipicamente alta, de 2.450 ohms-metro. São dois valores de resistividade que a literatura cita como típicos aqui da região do Brasil. E um cenário excessivamente alto, de 50.000 ohms-metros, a gente usou como uma análise exploratória, visando entender o comportamento. As correntes injetadas foram aquelas que estão padronizadas lá na parte 1 da NBR 5419, visando tratar o pior caso. A gente considerou o nível de proteção 1, e a gente considerou a corrente se dividindo de forma uniforme por duas descidas. Então a gente tentou trazer um caso mais rigoroso possível aqui para essa análise, visando não expandir tanto o número de cenários também. Foram feitas essas considerações, essas simplificações que estão aqui apresentadas. Para o modelo do corpo humano, é possível trabalhar com uma modelagem mais complexa, mas para esse trabalho, nós consideramos uma simplificação na qual o corpo humano inteiro foi representado por uma resistência de 1 kΩ, que estava distribuída em 500 ohms para cada perna. E foi feita também uma avaliação da resistência de contato entre o pé do ser humano e a superfície do solo. Para isso foi utilizada essa equação, que ela está em uma das referências do nosso trabalho, e a gente considerou o pé da pessoa modelado como uma placa circular com raio de 0,08 metro, e essa resistência de contato ela se dá em função da resistividade do solo homogêneo e do raio dessa placa circular, que hipoteticamente representa o pé do indivíduo. Então, considerando todas essas premissas que foram apresentadas, a gente fez uma série de simulações. A primeira simulação foi feita utilizando o software NEC 4, com grande colaboração do professor Panicali, que esteve aqui conosco. E esse passo ele foi fundamental para orientar os cenários que nós seguiríamos nos próximos passos da simulação, embora haja algumas limitações do NEC, por considerar um solo homogêneo, por trabalhar no domínio da frequência, ele nos permitiu ter um direcionamento de para onde que nós iríamos, e a um custo reduzido, que é um software de baixo custo.
E, posteriormente, após essa análise exploratória com o NEC, com a definição de alguns cenários, a gente utilizou uma ferramenta mais poderosa, o CST Studio, com uma configuração que está detalhada no artigo que eu dei como referência no início dessa apresentação, e nós consideramos duas configurações do eletrodo de aterramento. Então, a primeira configuração, ela é uma configuração mais óbvia, que a gente entende a partir da leitura do texto, seria um arranjo planar conectado ao SPDA, ao sistema de aterramento, de descida. Queria que vocês notassem aqui o que eu estou chamando de posição frontal e de posição lateral, que seria um indivíduo com um pé acima dessa região do eletrodo reticulado complementar e outro pé fora dessa região. Aqui nessa parte chamada de frontal e nessa parte chamada de lateral. Isso vai ser importante para as análises que vão ser apresentadas adiante. E a segunda configuração que foi considerada, ela é esse arranjo. Então a gente tem uma zona de transição desse eletrodo para a região que não é coberta pelo eletrodo, e as análises são feitas nas mesmas posições. Então isso resultou em 8 cenários, com as configurações planares conectadas e não conectadas ao SPDA, e a configuração proposta com essa zona de transição sempre não conectada ao SPDA. As demais variações são em função da resistividade do solo e das correntes injetadas, conforme apresentado anteriormente. Então, apresentando os resultados, eles estão resumidos aqui nessa tabela, mas eu vou explorar melhor 3 casos aqui com vocês. O primeiro caso é a configuração planar conectada ao SPDA. Então, nós notamos que tanto na posição frontal quanto na posição lateral foram observados os valores de tensão de passo acima daquele limite de 25 kV que nós tomamos como o valor de segurança. Aqui a gente tem uma visualização desses potenciais. Então, ilustrando aqui a posição frontal, uma pessoa que estivesse com um pé aqui na região coberta pelo eletrodo reticulado complementar e outro pé na região descoberta estaria submetida a uma diferença de potencial acima do limite considerado como seguro pela IEC 62305. O segundo cenário seria ainda a configuração planar, porém não conectada ao SPDA. A gente nota que houve uma redução das diferenças de potencial nessas mesmas regiões. No entanto, na posição frontal a gente ainda excede esse limite considerado seguro. Então aqui a gente tem a mesma representação mostrando a posição frontal. E por fim, um terceiro caso que eu vou chamar a atenção para a nossa análise seria o caso 4, com a configuração proposta, então com aquelas zonas de transição e o eletrodo reticulado complementar não conectado ao SPDA, a gente observou a tensão tanto na posição frontal quanto na posição lateral em valores dentro da faixa considerada segura. Então aqui a gente consegue ter a visualização gráfica desse resultado com a diferença de potencial de 23,8 kV na posição frontal. Então, algumas análises que a gente pode tirar desses resultados é que a parte acima do eletrodo reticulado complementar, em qualquer uma das configurações, ela vai ser uma zona quase equipotencial. A gente vê pouca variação nesse potencial na parte que é coberta pelo eletrodo reticulado complementar. No entanto, a gente observa que nas bordas esse risco ele permanece. Então, as configurações planas elas podem acabar resolvendo, de certa forma, o problema aqui na região imediatamente ao entorno do condutor de descida. No entanto, ela pode deslocar esse problema para áreas mais distantes. Então, a gente resolve o nosso problema lá nos 3 metros do entorno do condutor de descida, mas a gente joga esse problema para logo adiante. Então, atendemos de certa forma, ao critério da norma, mas a gente não atendeu totalmente à segurança. Então, a configuração proposta com a zona de transição, ela acaba sendo uma solução mais cuidadosa de forma a mitigar essa questão. Então, a gente faz essa transição mais suave da região coberta pelo eletrodo reticular e da região que o eletrodo não está mais presente.
E, como pode ser visto, os resultados indicam que a configuração que é desconectada, ele apresenta menores tensões de passo, então sugere-se que essa seja uma opção mais segura. Outra questão que foi observada nos resultados é que as resistividades mais altas tendem a gerar campos elétricos mais intensos na superfície do solo, mas, ao mesmo tempo, elas aumentam a resistência de contato do pé. Então, isso faz com que uma parcela maior da tensão de passo fique retida nessa resistência de contato do pé e não seja sentida pelo indivíduo. Então, não dá para fazer essa relação tão direta assim do resultado com resistividades mais baixas e mais altas, porque nós temos pelo menos duas interações acontecendo. A configuração proposta, ela alcançou uma redução de 63% na tensão de passo em comparação com a configuração planar e uma redução de 29% em relação à configuração planar não conectada ao SPDA. Então, a configuração proposta, ela trouxe esse ganho comparativamente tanto à solução conectada quanto à não conectada quando na configuração planar. Todos os casos que envolveram a configuração proposta, independentemente da forma de onda, porque a gente trabalhou com a forma de onda de 200 kA no 10350 e a outra, não me recordo ao certo, de 50, se não me engano, com outros tempos. Nos dois casos, a gente conseguiu obter valores de tensão de passo abaixo do máximo tolerável definido pela norma, seguindo essa configuração proposta com as zonas de transição e a não conexão. Entretanto, a configuração planar ela pode apresentar tensões de passo perigosas próximas às bordas, que é o que a gente viu aqui, e que frequentemente vão ultrapassar esses limites que nós consideramos como seguros. Então, para concluir esse trabalho, ele apresenta um processo de desenvolvimento de uma solução voltada à redução dos riscos associados à tensão de passo no entorno de condutores de descida. As diretrizes construtivas para esse eletrodo reticulado complementar, elas não estão tão detalhadas na norma, então a gente optou por fazer esse processo visando uma orientação dessa aplicação. Foram assumidas algumas simplificações que foram apresentadas aqui no início dessa palestra, como o modelo de solo uniforme, uma divisão igual da corrente do raio entre os caminhos possíveis entre as várias descidas, o uso de correntes de pico de formas de onda padronizadas em vez de dados obtidos por publicações científicas e as limitações inerentes da modelagem e dos softwares utilizados. Então é importante também citar as limitações. No entanto, mesmo com essas limitações, há fortes evidências das vantagens do uso dessa solução em comparação com arranjos alternativos, como aqueles mais simples e óbvios que nós mencionamos como soluções planares. E devido a essas simplificações que eu mencionei, é importante a gente ter em mente que os resultados eles não garantem uma eliminação completa do risco, mas sim uma mitigação. E que o impacto do posicionamento e da configuração do eletrodo reticulado complementar ficou apresentado e foi bem discutido ao longo aqui desse trabalho, dessa apresentação. E, com isso, para a gente alcançar os resultados esperados dentro dos valores considerados seguros e conforme os resultados dessas simulações, é importante que eventuais instalações dessa solução sigam exatamente as orientações que foram fornecidas pelos projetistas e pelos fabricantes envolvidos nesse dimensionamento. Os projetos que consideram o risco da tensão de passo, eles devem considerar também os riscos associados à tensão de toque. Frequentemente essas duas questões andam juntas. Então, quando se pensa em adotar esse eletrodo de aterramento reticulado complementar nas proximidades dos condutores de descida, é importante analisar também o uso dos condutores de descida isolado com a camada de 3 mm de polietileno reticulado, que seria uma solução voltada para a proteção contra a tensão de toque, e assim a gente teria a cobertura completa das duas questões,
e, considerando ambos os riscos, a segurança das pessoas próximas ao SPDA seria significativamente aumentada. E essa solução proposta, posso dizer que ela representa um avanço relevante na redução dos riscos associados à tensão de passo, principalmente por convidar essa reflexão de não levar o problema adiante, mas sim tentar promover uma transição. No entanto, o gerenciamento dos riscos relacionados a descargas atmosféricas é completo, requer esforços contínuos para garantir condições mais seguras e, como a gente viu, existem outras medidas e essa aqui ela vem a somar dentro daquelas possibilidades que são descritas no item 8 da NBR 5419. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gabriel. Temos a próxima palestra.